Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marcos e hoje vou narrar um pouco da nossa aventura na Serra do Caraça. Meu grupo é formado por mim, Marcos Wagner, Bianca Luiz, Arthur Felipe, Lincoln Lene. Essa proposta de uma visita técnica à Serra do Caraça é uma proposta muito assertiva e que já é uma tradição dos terceiros anos do César Ramileto. Último ano, última excursão, e nenhum destino poderia ser melhor do que a Serra do Caraça. Um lugar que nos permite fazer uma associação com as muitas matérias que vimos, como por exemplo, os processos de erosão no solo, processos de transição de áreas vegetais, sobre as características do estilo barroco. Bom, a Serra é um lugar fenomenal, um lugar onde podemos aprender tudo isso e mais um pouco. Desse jeito, essa excursão nos permitiu aprender de forma leve, enquanto combinamos aprendizado com diversão e criação de memórias. A nossa ida foi bem energética, repleta de resenhas, conversas fiadas, truco, cantorias, fotos, e todos ali estavam com um só sentimento. Sentimento esse que a cada dia se aflora ainda mais. Sentimento que essa fase, de que o terceiro ano, está acabando. A resenha foi tanta, estava tão boa, que viramos a esquina do SESI e chegamos ao santuário. E bom, quando cheguei, a cada minuto que se passava, eu fui percebendo ainda mais o que o Thiago havia nos avisado antes. Lá, além de um ponto turístico, um ponto que apresenta um pouco sobre a cultura de Minas Gerais e do Brasil todo, é um lugar onde a religiosidade é muito explícita, é muito presente. Há santos, imagens e textos espalhados não só de forma totalmente explícita pelos lugares, mas também nos mínimos detalhes. Isso reflete o Brasil imperial. Era um país de tradição católica, onde a igreja exercia grande influência em todas as áreas do país. Outra coisa também é que era bem nítida a diferença no ar. Era um ar mais leve, um ar mais puro, e para quem não tem muito costume de ir ao interior, ficou espantado com o frio de lá. Porém, esse frio é nada mais nada menos que um ambiente com baixíssima poluição. Nosso roteiro era repleto de missões, e na entrada do santuário estava a primeira. Deveríamos usar o LabDisc para termos números concretos sobre toda essa mudança e baixa poluição no ar. Deveríamos medir a temperatura e a umidade relativa do ar em 5 pontos diferentes. Na entrada da trilha da Cascatinha, no meio da trilha da Cascatinha, na cachoeira, na prainha e na segunda trilha que estava programada para ser feita. A Cascatinha é uma trilha onde ocorre uma transição de área vegetal, da Mata Atlântica para o Cerrado. E essa observação é bem importante ser ressaltada, visto que durante a trilha, conforme vai mudando o bioma, são notórias as mudanças no ar, no solo e até na vegetação ao redor. Desse modo, como já estudado em sala, sabemos que a Mata Atlântica possui uma umidade relativa do ar maior e uma temperatura menor do que quando se comparado ao Cerrado. Portanto, sabemos que o ponto do meio da Cascatinha, onde aferimos os dados, corresponde a uma área de cerrado, e a entrada da Cascatinha corresponde a uma Mata Atlântica. E assim como esperado, a temperatura de início da trilha foi menor do que a do meio dela, e a umidade foi maior. Na nossa ida à serra, é notório, assim como vemos muitas áreas de mineração, vemos também muitas áreas de florestamento e reflorestamento. Então, aquela região é uma região que sim se preocupa com a conservação ambiental. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a trilha da Cascatinha. A trilha da Cascatinha é uma trilha muito interessante porque ela nos permite ver um conhecimento aprendido com o Thiago, que foi as áreas de transições de biomas. Lá são tidos 2 biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica. E a Cascatinha atravessa tanto a Mata Atlântica, tanto a área de transição desses biomas, tanto o Cerrado. Observamos que na Mata Atlântica o solo é mais avermelhado. Nesse solo há a presença de um mineral importantíssimo para a economia brasileira, que é o ferro. E o ferro dá essa coloração, no caso a oxidação do ferro, as folhas das árvores são mais largas, tudo isso para poder pegar mais luz do sol, umas árvores de porte maior, para pegar realmente mais luz do sol. Uma umidade do ar maior, uma temperatura menor quando se comparado ao do Cerrado. Já o Cerrado, o solo é um solo mais amarelado, mais rochoso, entendeu? Muitas pedras. O sol é muito presente nesse bioma porque as árvores são de pequeno porte, portanto não há sombra. Não há tanta presença de ferro no solo, porém a presença de muitas pedras e minerais em toda a trilha e também no Cerrado.
Ao entrar na igreja, nosso instrutor deu uma esplêndida aula sobre a diferença entre o barroco e o neogótico e sobre como isso estava explícito na igreja. O barroco é um estilo artístico exuberante, dramático, que busca o exagero. Isso é visto na igreja, quando as exposições, as obras, os santos estavam repletos de ouro, brilhantes. O neogótico resgata elementos medievais com foco na espiritualidade e na tradição. Isso é visto nas obras e na escultura, na arquitetura da igreja. Um ponto muito interessante da Serra do Caraça e que vale muito a ida é o museu, que na época funcionava como colégio, o qual mesclava conhecimentos religiosos e científicos. Lá, os alunos, além de aprenderem sobre a Bíblia, sobre o funcionamento, sobre as questões religiosas da Igreja Católica, eles também aprendiam conhecimento sobre os itinerários. Itinerário para barbearia, para colar sapato, para fazer sapato, para costurar. Daí surgiu o incêndio do colégio. Um aluno estava colando o sapato. Provavelmente ele foi dormir e deixou a máquina de cola funcionando, e disso saiu um incêndio que se esparramou pela biblioteca, com muitos livros, e se estima que 70% do conhecimento e dos livros que estavam naquele colégio foram perdidos e queimados naquela noite. Apesar de se tratar de um lugar extremamente bem conservado, quando se chega ao santuário, é impossível não perceber as ações antrópicas. A mão do humano está em todo lugar. Trilhas desgastadas, placas de sinalizações, lixos contaminando o ambiente. O caminho até o Caraça é notório o tanto de mineração e desmatamento que rodeia aquela região. Desse modo, vale citar que nem todas as ações humanas são negativas, como por exemplo, as placas informativas, manejos de trilha e áreas de recuperação são pontos positivos. Como grupo, nós concluímos então que há um equilíbrio entre esses impactos e entre as iniciativas de conservação. E falando em conservação, é notório a presença de áreas de preservação, florestamento e reflorestamento, tanto no caminho da serra até nos arredores da serra. Florestamento cria florestas em áreas que nunca foram florestadas antes, enquanto o reflorestamento é o plantio de árvores nos locais que já foram reflorestados, mas perderam a cobertura vegetal devido ao desmatamento ou degradação. Pera aí! Você chegou até essa parte do vídeo e você ainda não se perguntou por que uma serra em Minas Gerais se chama Caraça? Bom, uma pedra no horizonte da Santuário do Caraça tem uma forma de uma cara gigante. Então eles resolveram apelidar de Caraça, que é simplesmente cara gigante, ou poderia ser carão. Enfim, durante todo esse tempo, o motivo estava na nossa cara. E bom, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria uma excursão tão incrível igual que a gente teve. A começar pelos nossos guias, duas pessoas repletas de conhecimento e sabedoria e que haviam um brilho no olho ao ensinar e compartilhar um pouco dessa experiência conosco. No final do dia, fomos surpreendidos pela chuva. Saímos de lá molhados, porém alegres e repletos de memórias. Apesar do alto investimento, eu e meu grupo não hesitaríamos nem um pouco em fazer tudo isso novamente. É uma excursão digna de terceiro ano e que com toda certeza ficará na nossa memória para sempre.